Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe. Vamos falar de Carlos Alcaraz, que volta a ser número 1 do mundo após o título do US Open, nessa vitória contra o Jannik Sinner, né? O 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, né? E assim, uma atuação magnífica do Alcaraz, um torneio fantástico. E o fato é que, assim, voltar a ser número 1 pela primeira vez depois de 2 anos, né? Fazia 2 anos que o Carlos Alcaraz não era número 1, inclusive perdeu o posto no US Open de 2023. Ele defendia o título e ele caiu nas semifinais para Daniil Medvedev. Uma atuação que eu acho que até um vídeo que ganhou muitas visualizações na época, né? Porque foi uma das melhores atuações que eu vi do Daniil Medvedev. E ele faz falta, né? Tipo, ano passado, né, a gente viu nele conseguindo algumas vitórias bacanas, inclusive uma sobre o Sinner lá em Wimbledon, né? E o Medvedev jogando bem, é um cara que faz bem falta aí pro tênis. E aquele jogo do Medvedev foi um espetáculo, né? E o Alcaraz, ele defendia 2.000 pontos, somou 800, 1.200 a menos, e um tal de Djokovic que não defendia nada, não tinha jogado 2022 por causa das regras de Covid, né? Foi lá, foi campeão e voltou a ser número 1 do mundo, né? E não mudou muito a história depois naquele fim de ano, que o Djokovic ganharia Paris, ganharia o ATP Finals, né? E a gente não sabia quanto tempo o Djokovic ia sustentar na ponta. Foi bem menos do que a gente imaginava, mas quem surgiu para ser número 1 não foi o Alcaraz, né? Foi o Sinner, né? Surgiu o Sinner jogando nesse nível extraordinário e tudo isso. E assim, eu acho que 2024 deixava muita ideia de que o teto de produção mais alto era do Alcaraz, mas o Sinner era mais consistente, né? Tipo, porque, por exemplo, a pior campanha de Grand Slam do Sinner em 2024 foi as quartas de final de Wimbledon, perdendo para o Medvedev, né? Já citei aqui. De resto, né, foi semifinal em Roland Garros e foi campeão do Australian e do US Open. O Alcaraz, ele tinha sido quartas de final no Australian, aí ele é campeão em Roland Garros, aí ele é campeão em Wimbledon e segunda rodada no US Open. Isso é uma demonstração dessa questão da inconsistência, né? E nos Masters 1000 também foi inconsistente o Carlos Alcaraz, não à toa, ano passado ele só ganhou um, que foi o de Indian Wells, né? Ele não ganhou Miami, ele não ganhou os Masters 1000, por exemplo, de Monte Carlo, etc, né, que podemos citar um monte. Monte Carlo nem chegou a jogar, né, mas fato é que assim, o Carlos Alcaraz, ele estava com uma inconsistência muito grande, uma grande montanha-russa, ao ponto de que ano passado ele nem número 2 terminou. Quem terminou como 2 do mundo ano passado foi o Zverev. E assim, a gente sempre fala, né, o talento, o teto de produção, é um negócio muito importante, mas não é isso que vai definir se você é número 1 ou não, é a consistência, a regularidade, né? E o Carlos Alcaraz, ele foi uma montanha-russa no passado e estava sendo uma montanha-russa até março desse ano, porque olha só como foi o ano dele, né? Quartas de final no Australian Open, campeão em Roterdã, aí se não me engano ele cai nas quartas de final em Doha, semifinal em Indian Wells e obviamente ali a derrota na estreia para o Goffin em Miami, né? Assim, obviamente, se você olhar para o contexto geral, isso não são números ruins, né? Ele não está ali fazendo uma temporada terrível, ele era o número 2 até o torneio de Miami, mas por exemplo, somando todos esses pontos ali, ele não tinha os 2.000 que o Sinner tinha só pelo título da Australian Open. O Sinner só com a Australian Open ele tinha conseguido ser número 1 até o fim de março. E aí eu critiquei bastante, né? Porque tava faltando consistência. E eu cobrei não só o Alcaraz, né? Porque eu cobrei até o Zverev. O Zverev, obviamente, não deixou a desejar. Mas assim, eu não sei, eu obviamente o Alcaraz não vê meus vídeos, né? Mas de qualquer jeito, o nível que ele assumiu ali depois disso foi impressionante. Monte Carlo, assim, eu até falo, né? O nível dele no torneio não foi lá mil maravilhas, mas quando precisou acelerar, é aquele negócio, não parou mais, né? Tipo, a partir da semifinal contra o Fukina, o Alcaraz elevou o nível, até teve ali um início lento contra o Musetti, mas foi lá e ganhou. Aí teve o torneio em Barcelona, teve a derrota pro Rooney, mas dali pra frente é o nível de tênis dele. Tem uma partida ou outra que acaba fugindo um pouco, né, do padrão de qualidade. Por exemplo, a partida que ele teve, se não me engano, contra o Tsumu em Roland Garros, né? A partida contra o Shelton ali eu dou muito mérito ao americano, né? Mas, de qualquer maneira, o Carlos Alcaraz, né, ele foi levando do torneio de Monte Carlo pra frente uma sequência surreal, né? Eu não lembro de algo assim, de o cara chegar constantemente a finais desde o Djokovic em 2015, né? O Djokovic, ele, no primeiro torneio do ano, acho que é Adelaide, ele perde pro Opelka nas quartas. E os outros 15 torneios que ele jogou no ano, ele foi finalista. Aí ganhando uma boa parte, perdendo outras, né? Mas foi o ano que ele ganhou 82 jogos e perdeu 6. Isso pegando em consideração que ele perde o primeiro jogo lá naquele torneio. Então, assim, tem 5 derrotas e aí vem nas outras vitórias 10 títulos e, obviamente, ali 5 torneios que ele foi à final, mas não conseguiu ganhar.
E não é à toa que aquele ano o Djokovic alcançou uma marca surreal de 15.780 pontos. Né? O Alcaraz, ele ainda pode alcançar esse número, inclusive. Né? Mas assim, precisa de uma combinação de resultados bem grande. Mas fato é que o nível apresentado pelo Alcaraz pós-Monte Carlo é um negócio surreal. Título em Monte Carlo, final Barcelona, título em Roma, título em Roland Garros, título em Queens, final em Wimbledon, título em Cincinnati, título no US Open. Ele alcançou a consistência que ele não teve na carreira. Ele não tinha essa consistência em 2022. Vai lembrar, ele vira número 1 em 22, né? E qual é o resultado do torneio seguinte, o título dele no US Open, que ele virou número 1? Perder para o Goffin na estreia, né, de um torneio ATP 500. Eu não vou lembrar agora de cabeça qual foi, mas perdeu na estreia, né? Então, assim, é aquela pressão de ser a primeira partida com o número 1, vai enfrentar o Goffin, que de alguma maneira sempre joga o melhor tênis dele contra o Alcaraz, né? A questão é, o Alcaraz ele sempre foi inconsistente naquele período 2022, 23, 24, né? Muita gente fala porque faltava foco para ele, porque é um cara festeiro. Eu não acho que é isso, entende, né? A questão é, eu acho que ele, passados os anos, vai ganhando maturidade, ele vai ganhando a experiência, essa vivência em quadra. Ele vai, obviamente, tendo a evolução técnica, que pode ser sutil, ainda mais para alguém que já está tão avançado, tão prematuramente na carreira, né? Mas pouco a pouco foi melhorando o saque, pouco a pouco foi melhorando a evolução, estratégia. Hoje a gente vê muito menos o Alcaraz jogar pelo exagero, né? Eu não vi quase no momento desse US Open o Alcaraz forçando o jogo de maneira desnecessária. Por exemplo, lá contra o Sinner no Roland Garros no passado, ele até ganha a partida, mas forçou tantas vezes o jogo de maneira desnecessária, que se tivesse jogado igual hoje, ele vencia 300-0. O Sinner estava errático demais, mas ele também estava, né? Eu acho que o Alcaraz hoje controla melhor as emoções, e acho que ele tem mais ciência do que ele tem que fazer dentro de quadra. Ele alcançou um nível de maturidade maior e isso tem feito dele um tenista cada vez mais difícil de se derrotar. Nesse período todo ele perde para um Holger Rune em Barcelona e perde para o Sinner em Wimbledon. Assim, teve os jogos apertados no meio do caminho? Teve. Eu não estou dizendo que todo tenista é imbatível, eu não acredito nisso. Nenhum tenista é imbatível. A gente já teve o Federer no melhor ano, ganhando 91 partidas, mas também perdeu 4. O Djokovic ganhando 82 partidas, mas perdeu 6 naquele ano de 2015, que foi surreal. Não acredito em invencibilidade de ninguém. Essa é a minha opinião. Eu acho assim, o Djokovic ter conseguido aquelas 41 vitórias no início de 2011 é um negócio tão surreal, mas nem ele, em 2015, foi capaz de repetir aquilo, né? Naquilo que é considerado o melhor ano da carreira dele. Assim, ninguém é imbatível. Eu não vejo isso dessa forma. Mas o tenista que tem talento e sabe jogar de maneira metódica, cerebral, entende, né? Consegue entender o que precisa fazer dentro de cada partida, ele é consistente, ele é regular e muito por isso ele maximiza resultados. Eu acho que o Alcaraz está alcançando principalmente, além obviamente de uma evolução técnica, mais maturidade no termo estratégico e mental. Oscila menos e está cada vez nessa montanha russa que muita gente acha que ele vive, né? Vivendo mais os momentos mais elevados do que os baixos. E isso transforma ele em um cara apto para ser número 1 de novo e é com méritos, né? Eu não acho que é apenas obviamente tem a suspensão do Sinner lá, que poderia ter sim ganhado Miami, Indian Wells, outros torneios, mas no final, assim, o Alcaraz faz por merecer, e mesmo se a gente pegar o período que o Sinner voltou, quem tem mais pontos é o Alcaraz. Então, é muito legal ver ele alcançando essa maturidade de número 1, e agora cabe ver por quanto tempo ele vai manter. O Sinner continua próximo no ranking, ambos defendem seus pontos, porém, quem defende mais até o fim do ano é o italiano e não o espanhol. Então, assim, até o Australian Open, quem defende mais pontos é o Sinner, não o Alcaraz. Mas a questão é, depois vai ter o trabalho do Alcaraz em defender todos esses pontos ano que vem, e aí a gente vai ver. Isso tudo vai depender do nível que ele vai apresentar no que vem, do quanto tenistas podem evoluir e andar para trás. Esse ano eu acho assim, os Alcaraz e o Sinner dominaram, mas também houve a colaboração de alguns tenistas que andaram para trás e outros que evoluíram muito pouco. Para mim, no top 10, quem conseguiu andar para frente? Musetti e Draper. Eu acho que só isso eu consigo citar. De resto ali, tipo, Taylor Fritz, eu não acho que mudou muito do ano passado para esse ano, tá um nível ok, eu acho que esse ficou ali no onde estava, mas, por exemplo, Zverev caiu, Medvedev nem se fale, né, aquilo ali não é uma queda, né, é difícil descrever o nível do Medvedev de um ano para o outro quanto despencou, né, o Tsitsipas despencou, se bem que já não estava muito na equação, né, mas fato é que, assim, a gente teve, obviamente, isso, né, acho que ambos melhoraram, o Sinner e o Alcaraz, mas também a concorrência acabou ficando para trás também por problemas deles também. Não é apenas só a melhora do Alcaraz e do Sinner, a meu ver. Mas fato é que a gente está vendo aí um grande jogo de Carlos Alcaraz hoje e uma grande conquista voltar ao posto mais alto do ranking. Vamos ver. Para vocês, mantém até o fim do ano ou o Sinner recupera em algum momento? É meio complicado esse ano,
mas de qualquer maneira a vida é uma caixa de surpresas. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.